Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre toda a terra. Que você possa sentir a presença de Deus na sua vida, o conforto da presença de Deus na sua vida, porque Ele não nos abandona jamais. Ele está com você, cuidando do seu problema, tratando das suas feridas e das minhas. Ele cuida de cada um de nós. E hoje o Senhor me conduziu a ouvir uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. E nesta pregação, ele comentou sobre a passagem que nós encontramos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Mas antes de fazer a leitura do capítulo 14, a partir do versículo 22, eu vou falar um pouco sobre a situação do capítulo em si. Qual foi o contexto desta passagem? Jesus, ele tinha acabado de tomar conhecimento que Herodes havia executado João Batista. Jesus, ele sentiu tristeza daquela situação, da forma como as coisas estavam sendo conduzidas. Mas ele procurou. O que você procura no momento que você sente tristeza? Ele procurou o Senhor. Então ele chamou seus discípulos e foi para um lugar reservado. Acontece que quando ele chegou nesse lugar, havia uma multidão. E ele viu naquela multidão, teve compaixão dela. Ele viu o sofrimento daquela multidão. Porque o Senhor, para ele, o nosso sofrimento, nunca passa despercebido. Ele sabe o que você está passando, o que todos estão passando. Ele sabe todas as coisas. Então, quando ele viu a situação da multidão, ele começou a ajudar aquelas pessoas. E aí o tempo foi passando, foi ficando tarde. E um dos discípulos alerta Jesus: Senhor, já está ficando tarde, dispensa a multidão, porque eles precisam de um lugar para descansar, para comer. E o Senhor Jesus disse: vamos alimentá-los, né? Mas aí eles falaram: mas Senhor, não tem como alimentar esta multidão. Aqui só temos 5 pães e 2 peixes. E o Senhor Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e glorificou a Deus. E agradeceu a Deus aquele alimento. E disse: podem distribuir. E todos foram alimentados. Toda a multidão foi alimentada. E sobrou 12 cestos cheios de pedaços. Porque o Senhor só dá em abundância. É assim que Ele faz. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Ele não mudou. Por isso que você deve ouvir esta palavra e viver esta palavra. Nós precisamos conhecer esta palavra e viver esta palavra. Não adianta conhecê-la e não vivê-la. Mas aí, Jesus alimentou aquele povo e aquele povo não entendeu nada. Começou a achar que deveriam seguir Jesus porque Jesus saciava a fome deles. Tinham Jesus na mentalidade deles como alguém que ia resolver as circunstâncias daquele momento apenas. Porque ele resolve as circunstâncias daquele momento e ele resolve a nossa vida eterna. Ele já resolveu quando morreu por nós.
Basta se arrepender do seu pecado e não voltar a cometê-lo, que você terá a vida eterna. E aí, aquele povo entendeu errado. E quando Jesus percebeu que aquele povo estava entendendo tudo errado, ele chama os seus discípulos para que eles não caiam na tentação de achar que Jesus se resumia naquele que ia resolver aquele problema local. E daquele problema do tempo contemporâneo, aquela situação. Não. Muito mais do que isso. A missão do nosso Senhor Jesus Cristo ia muito além de multiplicar pães e peixes. O que ele fez? Ele chama seus discípulos e os despede para que eles passem para o outro lado daquele rio. E os discípulos obedecem. E eles começam a viagem nas águas. E Jesus ainda fica cuidando, atendendo a multidão e se despedindo dela. E o tempo passa. Mas quando Jesus termina de resolver a situação daquela multidão, Jesus sente necessidade de entrar na presença do Pai, de conversar a sós com o Pai. Nós devemos fazer isso, mesmo que tenhamos aqueles momentos de oração coletiva. Nós devemos ter todos os dias um momento com o Senhor, só você e Ele. E Jesus foi para o monte, subiu o monte, não teve pressa. E os seus discípulos no barco, se distanciando dele. E ele foi para a presença do Pai. E ele foi conversar com o Pai. E quando você conversa com o Pai, você fica cheio do poder do Pai. Você fica alimentado. Jesus foi se alimentar do Pai. E os discípulos ali no caminho. E ali do alto onde ele estava, ele sabia o que estava acontecendo lá embaixo. Os ventos muito fortes. Uma tempestade. E os seus discípulos estavam ali dentro do barco, apavorados, tentando todos os seus recursos para manterem o barco firme, o barco na sua posição certa. Mas os ventos empurravam o barco. Ventos contrários. Isso que nós estamos vivendo hoje. Ventos contrários. E ali eles tentando resolver quantas perguntas eles devem ter feito. Porque o mestre nos mandou para este lugar? Porque o mestre não está aqui conosco? Deixa que o mestre estava com o Senhor, com o Pai, se fortalecendo para abençoá-los, para socorrê-los. Nós devemos buscar a presença do Altíssimo para nos fortalecer, para socorrer outras vidas. Nós devemos buscar o Pai, não é só dizendo, Pai, eu preciso disso. Diz assim, Pai, eis-me aqui, usa-me, pode me usar, Senhor. E o Pai usa. Jesus, ele não estava indiferente à aflição dos seus discípulos, não. Mas havia necessidade dos seus discípulos passarem pela situação que estavam passando. E quando eles não tinham mais recurso nenhum, Jesus vem e pisa na dificuldade. Ele vem pisando sobre as águas. Oh, aleluia! Ele anda sobre as águas. Ele pisa naquele problema. Ele pisa. Ai, mas o problema parece tão grande. Mas ele vem sobre o problema e ele mostra que ele é Deus. E a primeira coisa, quando ele vem sobre as águas,
Foi para acalmar os seus discípulos. Mas os discípulos pensaram que era um fantasma. O misticismo. E os discípulos, é um fantasma. Jesus disse, não temas, sou eu. É isso que Jesus diz. Porque eles, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, coragem, sou eu. Não tenham medo. Hoje o Senhor está dizendo para você e para mim, coragem, sou eu trabalhando, não tenham medo. Oh, aleluia! Não tenham medo. Quando Jesus disse isso, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas, pisando no problema. Jesus disse, venha, venha. Venha andar sobre as águas. Ele está dizendo hoje para você. Eu sei. O Senhor diz, eu sei do seu problema, eu sei. Eu sei. Mas venha, ande sobre ele. Não pare, não recue, não desista, não desanime. Assim diz o Senhor. Alegrai-vos. Sou eu. É Ele. É Ele quem está neste negócio. Venha! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, porque Jesus primeiro acalmou os discípulos e o vento continuava revolto. É isso que Deus quer, que primeiro tenhamos que nos acalmar no poder dele e depois ele vai acabar com a pandemia e com todos os problemas que estão nos assolando, estão nos oprimindo. Ele vai acabar, mas primeiro se relacione com ele. Se relacione com o Senhor. Pise no problema. Pise nele. Pedro pisou. Porém, Pedro duvidou. Quando ele viu a força do vento, ele teve medo. E começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor! Quantas vezes nós começamos com tanta fé. Nós falamos com Deus, Pai, eu sei que o Senhor pode fazer isso. E é só uma questão de tempo, eu sei, Pai. Eu sei que o Senhor está no controle. E estamos ali firmes andando com Ele. No problema, mas firmes. Porém, muitas vezes nós, por isso que ninguém pode julgar Pedro. Ele foi o único que teve coragem de andar sobre as águas. Porém, ele viu as dificuldades, ele viu a força do vento nas águas. Porque o Senhor deixou ainda que o vento continuasse soprando. E aí, ele pede, salve-me, Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós estamos bem firmes na nossa fé e fraquejamos. E simplesmente, Senhor, mas isso ainda não aconteceu. Claro, só vai acontecer no tempo certo. Calma. O Senhor está trabalhando. Trabalhando. Olhe que primeiro ele acalmou os seus discípulos. Ele disse, não temas, sou eu. Ele disse, sou eu que estou aqui, sou eu. Não é um fantasma. E quando ele diz, salve-me, prontamente, a palavra de Deus diz, e prontamente, imediatamente, Jesus estendeu a mão, o segurou e disse,
homem de pequena fé, porque você duvidou? Por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Aí foi quando o Senhor disse, pronto, agora vamos acalmar o vento. O vento cessou. A tempestade acabou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Quando o vento cessou, foi que eles declararam, pois eu quero é no vento, é agora, enquanto tem pandemia, enquanto tem corrupção no nosso país, que dói tanto na nossa alma, saber que esmolaram os brasileiros, deram migalhas, auxílio não sei o quê, e roubaram o dinheiro da nossa nação, o erário público. Roubaram, tiraram dos brasileiros as escolas, os hospitais, e ficaram dando auxílio, enquanto Bolsa Família, olha que maldade, eles davam Bolsa Família, enquanto pegavam bilhões e bilhões da nossa nação e distribuíam entre si com os ditadores, com os filhos deles mesmos, ficaram podres de rico com o nosso dinheiro, com a corrupção. Mas vai acabar, irmãos. Deus não vai deixar os corruptos. Não vai permitir que os corruptos voltem. Não vai. E os que estão disfarçados, camuflados, ainda no poder, cairão. Todos eles. Porque o Senhor é Senhor da nação brasileira e de todas as nações da terra. Haverá um tempo maravilhoso onde o povo de Deus vai ter Deus, como Senhor. E aí, quando for votar, vai saber se é temente a Deus ou não, ou se é disfarçado. Tem uns que foram incrível nas últimas eleições. Um dia eles iam para a igreja evangélica, o outro dia para a igreja católica, no outro dia para o centro de candomblé, no outro dia para a magia negra, no outro dia... Procurem saber a origem. Quem são estas pessoas? Não é o dia que ele visitou e alguém filmou, não. Qual é a vida desta pessoa? Fez alguma fraude? Fez alguma maldade grande? Respondeu a algum processo criminal? Ah, tem uma historinha nessa pessoa? Não vamos votar nele. Devemos colocar lá nas cadeiras homens tementes a Deus. Homens que quando acordarem pela manhã, dobrem a sua cabeça e os seus joelhos e clamem, Senhor, me ajude a servir. Porque nós vamos votar em pessoas para nos servir e não para eles serem deuses lá. Deuses coisíssima nenhuma. Só há um Deus. Tem que colocar pessoas para servir a Deus, nos servindo também. O servidor público. Tem que lembrar disso. Porque quando chegam lá, esquecem. Pensam que são deuses. E não são. E não são. E aquele que não tem temor a Deus, não tem poder nenhum. Pensa que tem poder. O que não teme a Deus, se Deus quiser, vai sair de lá. E Deus quer. Tem mais essa. Mas é isso, irmãos. Vai acabar a tempestade. Porque nós estamos orando. A igreja do Senhor agora ora. Estamos orando. E o Senhor está ouvindo o nosso clamor. E na hora certa. Agora nós temos que glorificá-lo. Agora. Vamos glorificar agora, enquanto estamos neste vendaval de pandemia, de corrupção, de violência. É tanta violência.
tanta violência, matar por dinheiro, matar, sair matando, tirando vidas, como faz nos joguinhos de videogame. Tem muita coisa errada que tem que consertar. Agora, se a igreja do Senhor se humilhar diante do Senhor e clamar do Senhor, o avivamento, a presença, avivamento é a presença de Deus em nossas vidas. Nós vamos nos livrar de todo este mal. O Senhor, Ele vai repreender estes ventos contrários que vêm nos oprimindo tanto. Ele tem poder para acalmar esta tempestade. Por isso que eu digo, irmãos, calma. Não esqueçam disso. Eles só reconheceram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus quando o vento cessou. Mas nós vamos fazer diferente. Vamos reconhecer que Jesus é o Cristo, aquele que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E todo aquele que se arrepender não perece, mas tem a vida eterna. E o arrependimento quer dizer, você não faz mais. Você se arrependeu, você pediu perdão a Deus e você abandonou o pecado. E tem mais uma coisa, Ele é tão maravilhoso que Ele sabe que sozinho, sem a força dele, você jamais vai conseguir abandonar o pecado. Você precisa pedir a Ele, Senhor, habite aqui, faça morada aqui em mim e que eu só faça o que o Senhor quiser que eu faça. Pronto, aí pode deixar que Ele vai libertar você do pecado. Você vai ter nojo do pecado. Você vai ser outra pessoa. Quando você verdadeiramente se entregar a Ele. Oh, Deus bom. Oh, Deus maravilhoso. A multidão não queria um Salvador. Aquele povo que se alimentou só queria alguém para dar o pão daquele dia e do outro dia o povo queria seguir por causa disso, por causa do pão. Não tem gente pregando que se você entregar sua vida a Jesus, você fica rico? Pois nessa multidão, quem comeu do peixe e do pão, que saciou a fome, foi para casa pensando que, eita, agora nós temos um rei. Ele agora é que vai resolver nossa situação financeira, econômica, socioeconômica. Ele resolve. Mas você tem que buscá-lo para ter a sua vida eterna, a sua salvação. E não o pão. O pão vem correndo para você, sem você correr atrás dele. E sem ser egoísta, avarento. Deus não quer isso, não. Então, Jesus, ele viu aquilo. Então, ele, após despedir as multidões, se reservou a fim de orar sozinho. Ele subiu ao monte à procura do Pai. Oh, Deus bom. É tão bom entrar na presença dele, conversar com ele, também ficar em silêncio, que aí ele fala com você. É tão bom. E Jesus foi à procura do Pai, porque a multidão, ela não queria um Salvador, aquele que ia dar a vida eterna para eles, mas simplesmente um rei, que é tão pouco. Ele é rei de todos os reis. Ele é Senhor de todos os senhores. Ele é o único Deus. Mas a multidão não queria um Salvador, mas um simples rei que iria resolver seus problemas políticos e econômicos. Assim, Jesus compeliu seus discípulos a saírem daquele lugar para não caírem na tentação do pensamento daquela multidão. Eles, peraí. Os meus discípulos, eles que vão pregar a minha verdade quando eu partir para o Pai. Então, eles não podem ser contaminados por essa onda de ambição, de posição social. Está resolvendo em que essa posição social que esse povo tem? Tudo doido para o dia da vacina.
todo mundo aperreado, ivermectina em casa, tu tá em dia, tá? Tu tô em dia com a ivermectina de 15 em 15 dias, eu pelo menos tô, ivermectina de 15 em 15 dias. Tô tomando bem direitinho, já tomei a primeira dose da vacina, tá todo mundo igual, Deus é bom! Fez todo mundo ficar igual. Aqueles que se acham os poderosos. Tô morrendo de medo desse vírus. Pequenininho, invisível, tem que com a lupa. Ah, acaba safado, tá aqui, né? Bem pequenininho, não dá pra ver não. Quando fala, engoliu, já era. Agora sim, o povo tá entendendo que precisa de um salvador. Menino, eu pelo menos tô bem entendidazinha agora. Ei, palavra de Deus, vou nela. Qualquer coisa corro para o Senhor. Peço o socorro de Deus, que eu não sou besta. Então Jesus, ele protegeu seus discípulos para não caírem na loucura do mundo. Porque aquela multidão já estava entendendo tudo o contrário. E ele não queria que fossem contaminados seus discípulos. Por isso que ele se apresenta lá na tempestade. Primeiro ele deixou que a tempestade chegasse. E aí eles tentaram todos os meios, como estão tentando aqui, todos os meios para resolver. E o Senhor Jesus vai fazer assim, acabei, pronto, acaba a tempestade. Mas por enquanto tá todo mundo lutando, e o Senhor dando socorro ali, um cobertorzinho acolá, um socorro ali, cura outro ali, tá cuidando. Tá tudo debaixo do controle dele, e ele tá agindo. Mas ele tá permitindo a tempestade, como ele permitiu aos seus discípulos. Quando os discípulos entenderam que não tinham mais nenhum recurso, aí ele chegou pisando no problema, andando sobre as águas e dizendo esta palavra que para mim eu achei muito lindo quando o Senhor disse: coragem! Sabe onde é que tem? No versículo 27 do capítulo 14 de Mateus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus. O Senhor Jesus disse assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Até aqui. Meditem nisso. Coragem. O Senhor Jesus está dizendo. Na tempestade. Porque veja que primeiro ele acalmou eles. E não os ventos. E não o mar. Continuou agitado. Tanto que quando Pedro viu, já estava com Jesus. Já tinha andado do barco até Jesus. Mas ele viu, quer dizer, os ventos continuavam. Olha que a segunda onda chegou, não foi? Quando ninguém estava entendendo. Ainda a primeira, apareceu a segunda. E já estão ameaçando uma terceira. Mas o Senhor já me disse fim da pandemia e eu já tomei posse. Vai acabar a pandemia. Vai acabar. Agora, quando você olhar para o vento e você disser, eu creio em Deus, eu nunca mais serei o mesmo antes da pandemia. Eu nunca mais serei aquela religiosa. Eu agora sou cristã. Eu sigo a Cristo. E me exponho por Ele, por amor a Ele. Me exponho. Tem gente que me acha até ridícula. Não tenho nem curso de teologia. Não sei de nada, não falo bem. Falo palavras erradas. Pronuncio erradas, mas não palavras erradas, porque todas vêm do meu Senhor. Mas eu pronuncio palavras, às vezes, que o português não está religiosamente em comunhão com o português. Eu falo é tudo que ele quiser que eu fale. Porque eu quero me expor a ele. Nunca mais eu quero ser aquela mesma medíocre de antes da pandemia. Nunca mais, Senhor. Nunca mais me ajude, meu Pai, a não ser aquela medíocre de antes da pandemia, que pensava que era cristã. E que estava dando migalhas para o Senhor. Eu nunca mais quero ser aquela. Eu agora vou me expor
Quando for para um lugar onde tenha muita gente, se tiver um microfone perto, quem for da família que tiver vergonha, se esconda. Porque eu vou pegar o microfone e vou falar o que Deus colocar na minha boca. Eu vou falar. Eu quero é Deus. Eu quero ser verdadeiramente adoradora. Aquela que adore em espírito e em verdade. É isso que o Senhor quer. Eu quero adorá-lo, mesmo nos ventos. Mesmo sendo brasileira, estando numa nação corrupta, cheia de corruptos. E quem quiser acabar com a corrupção ainda sofre perseguição. O rapaz que desmoralizou um político que disse não é para tomar hidroxicloroquina. Não é para tomar, porque o presidente da República tinha dito que tinha tomado e tinha ficado bom. Que ele teve também o vírus da pandemia, o presidente. E esse cabra teve e chegou e disse que não era para o povo tomar. Proibiu o povo de tomar para ver se morria mais gente, porque ele estava levando vantagem com as vacinas. Ele pode me processar, mas a gente sabe, ele está levando vantagem. Aí o que aconteceu? Ele pegou e processou o farmacêutico que disse, peraí, mas ele tomou, ele comprou aqui. Ele tomou o remédio que ele proibiu o povo de tomar. Diga ou não diga que o negócio é sério no Brasil. Nós estamos, ele ainda está lá na cadeira. E nós estamos no vento. Ele se resolvendo lá para... Como é que eu faço para ficar mais rico? Mais rico. Aperreado para ficar mais rico, levar vantagem. As vacinas tem que... as vacinas... Fui eu, viu, minha gente? Fui eu que cuidei de trazer o vírus e agora as vacinas. E agora eu vou ficar rico. Aí esse rapaz ainda está no poder. Mas eu estou segurando na mão de Deus e dizendo, eu sei, meu Pai, eu sei que Tu és o Senhor de nossas vidas. E eu creio que Jesus, o Cristo, morreu na cruz por nós para pagar o preço dos nossos pecados. E eu quero que Ele more aqui através do Seu Espírito Santo. Eu quero é Jesus, o Cristo. Eu quero, mesmo nos ventos. E depois dos ventos, o tempo perigoso, que é quando o povo começar a entender, tá tudo bem? Tá tudo bem. Menino, não tem mais não pandemia? Tem não. Tiraram os corruptos do poder? Tiraram. Eita, que bonança. Tá tudo calmo. Coisa boa. Ou para a igreja não. Fulana, você não vai para o Ministério de Compaixão não? Tem gente morrendo de fome lá, os acompanhantes dos pacientes lá do Valfredo Gugel, Clóvis Sarinho, eles estão com fome lá. Eles estão com fome, precisando que você vá lá, levar, doar um lanche, um alimento para eles. Vou não, mulher, vou não. Tá tão bom aqui. Eu tô tão tranquila aqui em casa, assistindo televisão, assistindo pli-pli. Tá tão bom aqui. Cuidado! Esse é o perigo. Não abandone a obra do Senhor, não. Tá todo mundo doando cestas agora. Às vezes eu fico até tranquila. E da outra vez, a gente precisou ajudar mais a igreja lá. Mas é tanta gente ajudando lá na igreja, eu tô relaxada. Mas deixa, meu amigo, que depois da pandemia, tem que lembrar de continuar sendo cristão. Cumprindo o ID, obedecendo a Deus, fugindo do pecado. Aí sim, é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. É que essa pandemia que está acabando, ela deixa em você a marca de Cristo. Ele disse, sou eu. Sou eu. Ele permite. Ele poderia lá mesmo, lá no monte, ter pedido, Pai, acalme a tempestade. E eles pensariam, os discípulos pensariam que tinha sido a força deles. Resolveram ali e puderam com o barco. Não, nós temos que entender que dependemos de Deus, sim.
E tem que avisar isso para as altas autoridades. Porque eles têm que entender que só são autoridades porque Deus os constituiu. E que eles precisam de Deus para se manterem ali. E quando estiverem lá, não é para ficar na cadeira sentado esquentando as partes baixas do corpo, não. Esquentando a cadeira, não. O certo é estar servindo. Tem que servir, esse povo tem que entender, eles estão a serviço. Nós votamos para que aquela pessoa faça o serviço certo. Pegue o dinheiro, o erário público e aplique em hospitais, escolas, assistência social em si, a saúde, a segurança pública. Lembrando aos servidores da segurança pública que estão a serviço da sociedade, que não pode abusar da autoridade que Deus os constituiu. Então, lembrando a quem está lá no Supremo Tribunal Federal, que eles estão ali a serviço do povo. Não pode ser contrário à Constituição Federal. Nós estamos a serviço. É assim que tem que pensar. Aí funciona. Aí é abençoado. Aí vai dar tudo certo com a graça de Deus. Façamos assim. Vamos orar para que Deus acalme a tempestade. Mas vamos adorá-lo na tempestade. Adorá-lo e reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador na tempestade. E quando acabar a tempestade, cuidado com a facilidade do pecado. Satanás continua e um pouquinho de insatisfação. Uma pitadazinha de insatisfação com uma coisinha de vaidade vai dar o quê, menino? Pecado. E pecado leva a quê? A morte. Morte eterna. Morte eterna. Nós estamos morrendo de medo de um vírus que só mata o corpo. E a morte eterna. Vocês não têm medo, não? Do vírus da incredulidade? Isso é perigoso. Porque leva ao vírus do pecado, que é mortal, fatal. Morte eterna da alma. Até aqui. Vamos orar? Eu quero orar, irmãos, por Hilda, que está em tratamento de Covid, pelo filho de doutora Débora partiu, foi recolhida com a Covid, já faz alguns meses, e o filho dela está internado. Vamos orar por ele. Mateus Emanuel, filho do senhor Aldenor, amigo de Gleice. Mateus Emanuel também está precisando de nossas orações. Vamos orar também por Hermínio, por tia Neta, por Fátima, a cunhada de Betinha, pelo filho do irmão Francisco, por libertação, por salvação, por cura. Vamos orar, irmãos, por todos os necessitados. Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, aquele que acalma a tempestade na hora certa, em tuas mãos santas e poderosas, eu te consagro estas vidas que eu citei o nome. E todas as pessoas que estão agora necessitadas, estão precisando do seu auxílio. Te consagro também esta pessoa que está me ouvindo agora. Te consagro, Pai, toda a humanidade, toda a terra e todos os seres viventes que há na terra, para que o Senhor venha, para que o teu reino venha sobre nós, que venha o teu reino e que possamos ser, meu Pai, libertos de toda esta opressão, de todo este mal que assola a humanidade, chamado pecado. Livrai-nos, meu Pai. Dá-nos, meu Pai, consciência do pecado. Dá-nos, meu Pai, a tua salvação, a tua libertação. Cura o espírito, a mente, a alma e o corpo. De todos nós precisamos de ti. Eu te agradeço porque o Senhor me curou ontem. Eu estava sentindo um ardor muito grande
nas vias urinárias e o Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, atendeu a oração de Gleice, meu pai. Gleice orou e imediatamente eu fui aliviada e estou sem sentir mais nada. Para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Eu te agradeço pela vida de Gleice. Eu te agradeço